fidelidade. Hoje é o tema do nosso vídeo aqui, do nosso estudo sobre as características do fruto do Espírito Santo. Nós vamos falar da fidelidade entre os seres humanos, nós vamos falar da fidelidade de Deus para conosco e de nós para com Deus. Fique aqui para a gente aprender bastante. Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Ai, que profundidade que é o tema fidelidade. Nós vamos estudando sobre as características do fruto do Espírito Santo. Nosso texto base dessa série de estudos está em Gálatas 5, 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, que é o tema do vídeo de hoje, e a gente já estudou os outros temas, procura aí no canal, e a gente vai falar nas próximas semanas, cada dia tá ficando mais difícil, gente, sobre mansidão e domínio próprio, que é a última característica do fruto do Espírito Santo. Hoje a gente vai falar sobre fidelidade. Se eu consigo, eu procuro alguma roupa que tenha a ver com o tema do vídeo, né? E eu fiquei pensando, Deus, que coisa que eu vou colocar? Tô vestida de branco, como se fosse uma noiva, né? Já casei, vai fazer 22 anos já, mas como se fosse uma noiva preparada, adornada para o seu Senhor. Por quê? A Bíblia diz que a igreja, não uma denominação em si, é um conjunto de cristãos verdadeiros, é como se fosse a noiva de Cristo. E que no finalzinho ali de Apocalipse fala que estaremos juntos com o noivo. O nosso noivo é Jesus. E ele é fiel. E ele espera que a noiva dele, que são os cristãos verdadeiros, também sejam fiéis. A gente vai começar falando, tá? Não exatamente sobre a nossa fidelidade para com Deus, mas sim a fidelidade que nós devemos ter nos nossos relacionamentos. E quando se fala de fidelidade, a primeira coisa que você pensa na sua mente, com certeza, é relacionamento entre marido e mulher. Nós vamos ler aqui em Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, Malaquias 2, nós vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim, não, desculpa, a gente vai ler do 14, é isso mesmo. E vocês ainda me perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que fez de vocês um só, em corpo e em espírito, para que lhe pertencem? Por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Aqui é um contexto dos israelitas, mas isso nós também podemos saber. A fidelidade é muito importante no relacionamento entre marido e mulher. Mas hoje em dia isso é muito difícil de se acontecer, tem se perdido. Em Oséias, que é um outro profeta do Velho Testamento, Oséias 4, 1, a parte B diz assim, que a fidelidade e o amor estão desaparecendo. Lá escrito há 2000 e tantos anos atrás, a fidelidade e o amor estava desaparecendo. O amor verdadeiro, vamos dizer, né? É triste dizer, mas cada dia o relacionamento dos casais são quebrados principalmente pela infidelidade. Eu não quero cair aqui, o vídeo não é sobre infidelidade, é sobre fidelidade, mas eu quero dizer para vocês, nós precisamos ser fiéis nas nossas palavras, nos nossos pactos, nos nossos tratos, né? Deus é fiel e ele não muda conforme as circunstâncias. Nós devemos também ser assim, ser fiéis, não mudar conforme as circunstâncias. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios, é um livro muito bom para a gente ler, pensando, tem 31 capítulos, dá para você ler um por dia, né? Ler, pensar e meditar. Provérbios 20, capítulo 6, diz uma coisa que é interessante, que está sumindo a fidelidade, né? Diz assim, muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Aqui o sentido de homem não quer dizer só de homem do sexo masculino, mas pode ser mulher também. Está sendo difícil de achar pessoas fiéis, não só no seu relacionamento matrimonial, mas em negociações, né? Em tratos, em combinados,
né, em assumir um compromisso verdadeiro. Hoje em dia, antigamente, como se dizia, aí era fechado pelo fio do bigode. A pessoa apertava a mão, era a palavra da pessoa que valia. Mas hoje em dia nem a palavra vale. Muitas vezes a assinatura não vale, a assinatura reconhecida em cartório não vale, porque as pessoas querem voltar atrás do que prometeram. É um assunto sério e muito atual para nossos dias, né? Salmos 12 também diz assim, muito profundo, que diz, Salmos 12, 1. Diz assim, salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Então aqui, a fidelidade, a gente está estudando sobre o fruto do Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo em si, são aqueles que aceitaram Jesus, tomaram uma decisão de deixar a vida velha e decidiram seguir Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. A gente já falou sobre isso. Se você tem dúvida, volta aí, vários vídeos atrás a gente falou sobre isso. Se você tem o Espírito Santo, para você saber. Mas o cristão verdadeiro tem o Espírito Santo e deve ser uma pessoa fiel, uma pessoa de palavra, que não volte atrás nas suas decisões. Não pode ser uma pessoa parcial. Uma hora concorda com isso, de repente um momento concorda com aquilo. A gente tem que pensar. Eu li uma frase no Instagram hoje pela manhã, fala assim, pecado é pecado. Independente se quem está praticando é uma pessoa que você ama muito. Se está errado, é errado. Hoje em dia o mundo tem sido relativizado. O que era certo hoje não é mais certo, o que era errado hoje não é mais errado. Não. Deus é fiel e nós devemos também manter a nossa fidelidade e compromisso. Então, falando sobre a fidelidade nossa com outras pessoas, precisamos manter a nossa palavra, honrar com o nosso compromisso, tá? Agora nós vamos falar sobre a fidelidade de Deus, que é um exemplo para nós, né? Nós precisamos pensar sobre isso. Deuteronômio 32:4, na parte B, diz assim, Deus é fiel e ele não comete erros. Justo e reto é ele. Até voltando à questão da infidelidade, né? Eu acho que uma das coisas que mais me atraiu em Deus quando eu decidi segui-lo foi que eu estava passando por um momento que parecia que meus pais não me entendiam. Eu tinha um relacionamento que não era verdadeiro, não era baseado na fidelidade. Parece que as amigas tinha vezes que eram fiéis, às vezes era relativo, não eram fiéis, mas eu encontrei alguém digno de toda a minha confiança, que é Deus. Deus não muda. Em Tiago diz assim, que Deus não muda conforme sombras inconstantes. Pensa uma sombra, ela vai mudando em relação ao sol, ou em relação à luz que você acende, mas Deus não muda conforme a situação. Ele é fiel. Por isso nós podemos confiar em Deus. Isso eu acho assim um dos atributos de Deus mais profundos, ao meu ver, para a minha vida, é a fidelidade, que você pode confiar. O que ele promete, ele cumpre, porque ele é a própria verdade. Nele não há mentira, não há falsidade. Olha só. E diz assim também, em Malaquias 3:6 diz assim, o Senhor mesmo diz, eu sou o Senhor e eu não mudo. É difícil isso, né? Deus, também tem um texto muito lindo que está em 1 João 1:9, fala, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e nos perdoa de todos os nossos pecados. Olha que coisa profunda. Salmo 62:12 diz assim, com o Senhor está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Olha que interessante, foi uma das coisas mais profundas que eu aprendi fazendo esse estudo. Deus é fiel tanto para dar a consequência do bem, como dar a consequência do mal. Isso é a base da sua fidelidade. Ele é imparcial. Ele nos dá a oportunidade de escolhermos o bem, e a gente vai ler um texto sobre isso. O bem vai nos escolher o caminho dele, servir de todo o coração, isso vai nos resultar em bênção, mas ele também fala que quem decidir não seguir esse caminho vai ter uma coisa muito ruim. A fidelidade de Deus é tão profunda, tanto para o bem, para a consequência do que você escolher para o bem, como para a consequência do que você escolher para o mal. Tanto que eu rindo aqui, preparando e pensando no estudo, João 6,33, Jesus disse, eu vos deixo a minha paz. E ele fala assim, no mundo vocês terão aflições,
Você sabe que a palavra de Deus se cumpre? Se lá está escrito, vocês terão aflições, não é só coisa boa que vai se cumprir, é toda a palavra de Deus vai se cumprir. Se lá está escrito, no mundo vocês terão aflições, nós teremos aflições. Se você está passando por luta e dificuldade agora, é a promessa de Deus se cumprindo, mas ele continua. Mas não tenham medo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele diz claramente, olha, vocês vão passar dificuldades. É uma promessa, é uma coisa que ele escreveu na palavra e a palavra dele se cumpre. Vocês vão ter dificuldades, mas eu tô te dando a paz. Olha para mim, eu venci o mundo. Então se você estiver andando comigo, você também vai vencer. As promessas de Deus se cumprem, sempre, né? Diz assim também, o salário do pecado é a morte. Isso é uma consequência. Tá claro na palavra de Deus, desde o começo do Éden, né? Que o Adão e Eva não devia ter comido a fruta, né? Que uns falam que é maçã, mas não está escrito isso na Bíblia, tá? Mas não devia ter comido a fruta e certamente vocês morrerão. Eles saíram da presença do Senhor naquele jardim, naquele lugar maravilhoso. Então o salário do pecado é a morte. Está escrito isso na Bíblia. Se você pecar, o seu salário é morrer eternamente. Mas ele também continua falando, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna e ela está em Cristo Jesus. Então ele fala, ó, o salário do pecado é a morte. Essa promessa que eu escrevi aqui na minha palavra, tudo vai se cumprir. A palavra não passa, a palavra vai ser comprovada, feita, cumprida. Então, o salário do pecado é a morte. Tá. Se você pecou, vamos dizer, se você falar que não pecou, você já está mentindo e já é pecado, né? Se você pecou, o que você merece? A morte. Mas o dom gratuito de Deus, o que ele dá de graça a todos que o buscam como Senhor e Salvador da sua vida, é a vida eterna. Isso também vai se cumprir. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus sempre se cumpre, né? Também diz assim, em 1 Coríntios 10, 13. Esse aqui eu vou ler o texto. Eu copio os textos para ir mais rápido, né? Eu acho rapidinho na Bíblia, mas pra gente não ficar um vídeo muito longo, mas diz assim. 1 Coríntios 10, 13 diz assim. Não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. Quer dizer, o que você está passando de luta, você pode não saber, mas às vezes a sua amiga do lado está passando por isso, a sua vizinha está passando por isso. Muitas pessoas estão passando por as mesmas dificuldades que você tem passado, né? Então, não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum a outros homens. E Deus é fiel. A gente está falando da fidelidade, aqui ainda afirma mais uma vez. Deus é fiel. E pela fidelidade dele, ele atua. E não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Existem provações na nossa vida que a gente pensa que a gente vai desistir, vai ter que jogar a toalha. Mas aqui ele fala, Deus é fiel. E você tem que acreditar nisso. Deus é fiel. E ele não vai mandar aprovação maior do que você não pode suportar. Se você está passando por uma tribulação, por uma aprovação muito grande, pode ter certeza que Deus está providenciando para você uma força muito grande. Ainda continua. Mas quando vocês forem tentados, ou provados, ou tentados nessas situações, ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar. Então entenda, se você está passando por uma luta de dificuldade enorme, que às vezes você não tem coragem de compartilhar com alguém, ou compartilhou com alguém, pediu ajuda, saiba que Deus está te fortalecendo, porque Ele é fiel. Ele não vai deixar você ser tentado além das suas forças, mas não é as suas forças pessoal, você tem que buscar a força em Deus, porque Ele é fiel e nele você vai encontrar forças para aguentar, né? Tem uma música que eu gosto muito, depois até uma observação aqui. Deus está te ensinando a ser forte. É Gessé Aguiar que canta, muito bonitinha a música, é uma benção, né? Eu canto ela em sentido de oração, eu gosto bastante, né? Salmo 117 diz que a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então ela não tem fim. Ai, Deus foi fiel até ontem, hoje ele não é mais fiel. Não, ele vai continuar sendo fiel, né? Continua, Salmo 145, 13b. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e bondoso em tudo que ele faz. Ele é fiel e ele é bondoso. Mesmo a gente falou sobre bondade no último vídeo, volta lá se você não assistiu, a gente pensa assim, Deus é bom em todas as coisas. Mesmo que o que você acha que você esteja recebendo não é para o seu bem, se você ama Deus, isso é para o seu bem, para você crescer e conhecer mais de perto o Senhor, né? Salmo 62, 12 diz assim, no Senhor está a fidelidade.
é certo que ele retribuirá a cada um conforme o que cada um fez. Então a retribuição do Senhor é sinal da sua fidelidade. Se a pessoa decidiu segui-lo, ele dá alternativas, ele dá a opção de escolhas para nós. Se você decidiu segui-lo, você vai ser abençoado. Se você decidiu não andar nos caminhos dele, fazer o que você quiser na sua vida, como eu falei em 2 vídeos atrás, andar no caminho largo aí, sinto muito te dizer, você vai sofrer as consequências, porque Deus é fiel. Ele cumpre as promessas, né? Diz assim, ó, vamos ler aqui em Deuteronômio 11, um texto bem forte, que as pessoas às vezes escolhem isso em outro contexto, né? Mas vamos ler no contexto aqui de escolher o caminho. Diz assim, ó, Deuteronômio 11, versículo 26. Preste atenção. Hoje estou pondo diante de vocês bênção e maldição. Vocês terão bênção se... Existe uma condicional aqui. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando. Mas, eu gosto sempre de prestar atenção nessas expressões na Bíblia. Se, mas, porém. Daí fala assim, mas, então fala assim, ó, se vocês escolherem andar sendo obedientes ao Senhor, vocês serão abençoados. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem dos seus caminhos que hoje estou falando para vocês. Olha que coisa, você tem opção de escolha. A gente gosta de escolher, né? O ser humano gosta de escolher. Você pode escolher ser abençoado ou ser amaldiçoado. Se você seguir esses caminhos, seguir conforme o Senhor está te ensinando, buscando conhecer na Bíblia o que o Senhor quer, não no que alguém falou, no que alguém disse, lê na palavra de Deus o que o Senhor espera de você, você vai ser abençoado. Isso é uma promessa de Deus, essa promessa vai acontecer. Mas se você continuar querendo seguir o seu caminho, do seu jeito, sendo orgulhoso, achando que já sabe de tudo e que não precisa disso, sinto muito. Deus cumpre a sua promessa também. Não vai ser bênção para você. Pensa bem sobre isso. E aqui um pouquinho antes, no capítulo 10, diz assim, versículo 16. Sejam fiéis de coração à sua aliança. Não deixem de ser obstinados, sabe? Teimoso, eu vou fazer o que eu quero. Jesus, não sei para quem eu tô falando isso, porque eu tô falando aqui pra câmera, né? Mas Deus quer falar com alguém aí. Deixa de ser teimoso, teimosa e querer fazer do seu jeito, entende? Deixa de ser teimoso, né? Deixa de ser obstinado. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Ai, gente, isso aqui é forte, mas nos traz uma paz. Porque hoje em dia, como que a gente está vivendo em todos os lugares, seja num lugar, sei lá, numa instituição pública, seja lá no governo, a pessoa recebe suborno, ela muda a sua opinião, ela muda a sua maneira de pensar. Em alguns casos, muda-se leis conforme o bem próprio, ou o bem de alguém que está te pagando. Mas Deus é fiel. E ele não tem jeitinho brasileiro. Ele não aceita suborno. E ele é imparcial. Ele não vai falar assim, mas para esse aqui eu não vou obedecer o que eu disse na minha palavra. Para esse aqui eu vou dar um jeitinho. Para esse aqui não gosto da cara dele. Não existe hoje em dia isso aí. Eu não vou com a cara daquela pessoa. Malha aquela pessoa. Eu vou com a cara dela. Mesmo que a pessoa apronta muito. Eu vou fazer uma coisa. Não. Deus não é assim, ele é imparcial. O que ele prometeu, o que ele escreveu de regra nas suas palavras, ele vai cumprir. E a gente precisa saber quais são essas regras, pra gente ser abençoado também. E depois a gente vai falar no finalzinho aí sobre promessas para quem é fiel em Deus, né? Então ele nos deu a opção de escolha e ele pede para que nós sejamos fiéis. A gente está falando no vídeo sobre fidelidade, falando sobre a fidelidade de Deus e agora a gente vai falar sobre a nossa fidelidade para com Deus. Ele pede para que nós sejamos fiéis de todo o coração. Não é só fazer por fazer. Deus vê o nosso coração. Deus não olha a aparência, que tá toda bonitinha, gravando vídeo da Amiga Bíblia, né? Não, ele vê o nosso coração. Mais uma vez eu falo, eu tô gravando esse vídeo não porque eu sou perfeita, mas porque eu tô tentando aprender e buscar em Deus e tô tentando compartilhar com vocês isso.
né? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, nós para com Deus. A Bíblia, eu peguei aqui, estudei bastante, dá exemplos de homens fiéis. Moisés foi fiel, Paulo, Daniel, Epáfras, Timóteo, Tíquico, Onésimo, Silvano e Cristo. Mas Cristo não é Deus? Sim, ele é Deus, então ele é fiel, porque Deus é fiel, Cristo é fiel. Mas como um homem, ele veio aqui na terra e foi fiel em tudo, né? E nós devemos pedir a Deus para nós sermos fiéis. Esse texto eu vou ler aqui. Salmos 86. Diz assim, profundo, Senhor, que possa ser tipo a nossa oração. Salmo 86, 11. Peraí. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o seu nome. Então, nós devemos pedir a Deus, Senhor, nos ajude a realmente sermos pessoas fiéis. Que seja a nossa oração, que essa característica do fruto do Espírito Santo de fidelidade, de verdade, de compromisso, de imparcialidade, faça parte da nossa vida. Isso que nós devemos pedir. Nós devemos também, a Bíblia fala no Salmo 119, que é o maior salmo aí, fala da palavra de Deus, é um salmo maravilhoso. Salmo 119, versículo 30, diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as suas ordenanças. Então é uma decisão, nós precisamos orar para Deus nos ajudar, mas nós precisamos decidir sermos fiéis. Escolhi, então tinha dois caminhos, eu escolhi o caminho da fidelidade e decidi, então decidiu seguir as ordenanças do Senhor. Que nós que realmente nos dizemos ou queremos ser realmente cristãs verdadeiras, precisamos escolher e decidir sermos fiéis. Independente das circunstâncias, sem relativar as coisas. O que é certo para Deus. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós somos chamados, a Bíblia fala, o que eu fui procurar sobre fidelidade, fiel, fielmente. A maioria dos textos fala assim, nós precisamos obedecer fielmente ao Senhor. E fala que nós devemos servir a Ele com fidelidade, não mais ou menos. Entendeu? Fiel é fiel. O que é certo. Nós precisamos fazer sobre isso. E diz assim que o Espírito nos ajuda. Olha que coisa linda. Esse é um dos textos profundos também. Eu gosto tanto, gente, que eu não sei nem que texto que eu gosto mais. Mas esse texto é um texto profundo que está em Ezequiel 36, que diz, no 26 e 27, diz assim. Deus falando, né? Darei a vocês um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Quando nós recebemos a Jesus, aquele coração de pedra, que achava que a gente fazia o que era certo, aquele coração orgulhoso, é trocado por um coração de carne, porque nós temos uma nova vida, nós morremos já para aquela vida que a gente era, orgulhoso, que eu sei de tudo, eu faço as coisas do meu jeito, a gente passa a servir a Deus com humildade, é tirado aquele coração duro de pedra e é colocado no coração de carne, que não vive mais para fazer as próprias vontades humanas, mas vive para servir e obedecer fielmente ao Senhor. Essa era uma promessa que o Espírito Santo viria, né? Em Ezequiel, no Velho Testamento, o Espírito Santo ainda não tinha vindo do jeito que nós vivemos nessa era, né? Ele fala assim, porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Olha que coisa profunda. Se você já tomou a decisão de seguir a Cristo, deixando a vida velha do seu jeito, e agora tendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se arrependendo dos seus pecados da vida velha, se você está vivendo agora uma vida nova, o Espírito Santo vai te ajudar a obedecer e a servir a Deus fielmente. Olha que coisa maravilhosa. Porque essas características do fruto do Espírito Santo nós não conseguimos sozinhos. Nós conseguimos apenas buscando em Deus, sendo cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz num texto do Novo Testamento, que agora eu não lembro o texto, diz assim, não se embriaguem com vinho. Né? Aqui não está falando se pode beber vinho ou não, mas você não deve se embriagar com vinho. Fala assim, não se embriaguem com vinho, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Quando uma pessoa está bêbada, ela perde a consciência de si, do que ela tem que fazer ou não. Ela é movida pelas emoções, pelas coisas que tem na mente dela.
Mas quando a gente se enche do Espírito Santo, nós também não devemos mais ser movidos pelo que nós pensamos, pelo que nós somos apenas, pela nossa tendência humana. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Encham-se do Espírito Santo. Enche a sua mente e o seu coração da palavra do Senhor para agir conforme o que Deus quer na sua vida. Você pode estar firme. Não desista, não desanima. Pega firme com Jesus. Busque nele. Então nós devemos pedir ao Senhor para nos ajudar a ser fiel. Nós devemos escolher sermos fiéis. Nós devemos obedecer fielmente os mandamentos dele. E ele nos dá, ele nos dá oportunidade para sermos fiéis, nos ajudando com o Espírito Santo em nossas vidas. Agora é um texto forte também. 2 Timóteo, diz assim, 2 Timóteo 2, a gente vai ler do 11 ao 13, diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Então, se nós decidimos deixar a velha vida, morremos para aquela vida velha, agora nós vamos viver com quem? Com Deus uma vida nova, com Jesus uma vida nova. Se nós perseverarmos, com ele também nós vamos reinar. A gente vai falar sobre a promessa que Deus nos dá para aqueles que são fiéis. Então, se nós perseverarmos sendo fiéis ao Senhor, nós vamos reinar com Deus. Nós estaremos no reino eterno do Senhor lá nos céus, né? Se nós o negarmos, ele também nos negará. Em Romanos diz assim que todo aquele que confessar publicamente que realmente Jesus é o Senhor, não apenas em palavras, mas com atos, com o coração mudado, Deus vai recebê-lo. Mas aquele que negar, e às vezes você não vai falar, eu nego o Senhor como meu Salvador. Você só não vai viver uma vida de acordo com a palavra dele. Isso já é negar o Senhor. Mas aqui fala, se nós o negarmos, ele também vai nos negar. Tá vendo que existe uma consequência? Se nós morremos com ele, nós vamos viver com ele. Se nós perseverarmos, nós vamos reinar com ele. Se nós negarmos a ele, ele também nos negará. Mas existe uma coisa que não muda em Deus. Olha, diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, o que não muda em Deus é a sua fidelidade. Mesmo que nós somos infiéis para com ele, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Exceto se você escolher realmente o caminho de não servir a ele. Daí ele vai continuar sendo fiel e vai te dar consequência de você escolher o caminho que você acha que é certo do seu jeito. Sinto muito te dizer, a gente tem que falar a verdade. Até um texto que eu não selecionei aqui, mas fala assim, seja fiel pregando a palavra. Eu falei, Senhor, me ajuda a ser fiel, pregando a palavra, ensinando a palavra. Esse é um ministério que eu tenho, é um chamado que eu tenho, e eu quero ser fiel cumprindo esse ministério. Tem dia que não é fácil, eu tô gravando aqui no sábado à tarde. Podia estar dormindo, eu adoro dormir. Eu gosto de trabalhar também. Mas eu deixei, abrir mão desse momento para eu poder estar estudando, refletindo, me alimentando. E agora eu tô transbordando para você o que eu recebi do Senhor. Que você também transborde, pondo em prática tudo isso que você está aprendendo, mas também passando para outras pessoas. Se você não tem facilidade para falar, como o dom que Deus me deu, porque não vem de mim, isso é dele, você pode compartilhar esse vídeo com alguém. Compartilha, chama para estudar a palavra. A gente ajuda aí, vamos lá, tá? Então, voltando. Então, se tem as consequências, mas se nós somos infiéis, Deus não muda. Ele não se torna infiel. Ele continua fiel. Olha só que coisa maravilhosa. Em 2 Crônicas 19:9 fala que vocês devem servir ao Senhor com fidelidade. E agora a gente vai falar de uma parte boa. Porque olha só, Deus é maravilhoso. Ele recompensa os fiéis. Ai, que coisa linda, né? 1 Samuel 26:23 diz assim, o Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Existe uma recompensa para aqueles que são fiéis a Ele. E vindo do Senhor, toda dádiva, todo bom dom perfeito vem do Senhor. Então você imagina receber uma recompensa de Deus? Não é R$5, não é um vale-brinde, entendeu? Porque brinde é porcaria. Não, é uma recompensa de Deus. Se é uma recompensa de Deus, é coisa boa. Não vai esperar para pensar, descobrir o que é recompensa e depois correr atrás. Não, já corre atrás. Porque se vem de Deus é coisa boa. E Ele recompensará lá no céu. Em algumas situações aqui na terra, não de recompensar em questão só financeiramente, mas se você é fiel, Ele é fiel com você também. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, 5:24.
5:24 diz assim: aquele que nos chama é fiel e ele fará isso. Então você está falando que existe uma recompensa que vai receber as pessoas que são fiéis. Aquele que prometeu é fiel e fará. Eu posso colocar aqui também o exemplo de Abraão. Deus falou para ele que ele teria um filho. E ele já tinha 75 anos. Mas sabe o que aconteceu com Abraão? Que ficou pensando, tô velho, tô morrendo. Demorou 25 anos para ele receber a bênção, mas ele continuou obedecendo e acreditando na promessa de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que quem falou para ele é fiel e ia prometer. Mas muitas vezes não é no nosso tempo. Ia cumprir, né? Muitas vezes não acontece no nosso tempo. Eu falei nos vídeos atrás, Abraão se manteve firme. Teve os intempéries na vida dele, mas por quê? Ele sabia que Deus prometeu, ele é fiel. Gente, eu falo assim, eu creio que eu vou ir para o céu, que eu tenho a vida eterna. E você também pode acreditar nisso, porque a palavra de Deus diz que a gente pode ter certeza da salvação. Porque a salvação não depende de obras, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. É através da fé em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Que você creia realmente em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que você pense e medite nisso. Que você viva isso, que você tome essa decisão. Porque vai ser recompensado. Aquele que realmente deixou a vida velha para trás e agora vive uma vida nova, sendo fiel, obedecendo ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Agora a gente vai falar aqui, Apocalipse 2. Coisa linda. Apocalipse 2:10, na parte B, diz assim: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Rapaz, que promessa! E quem prometeu isso é fiel. E ele fala para você, seja fiel até a morte. Você não sabe que dia Deus vai te chamar. Seja fiel até o fim, mesmo passando por lutas e tribulação. Às vezes seja sendo acusado injustamente, passando por tribulação de saúde, financeira, na família. Continue sendo fiel. Ele prometeu, ele vai te dar a coroa da vida. Vai ter a vida eterna, estar na presença dele. Que coisa maravilhosa. O que mais nós esperamos? Nenhuma bênção humana pode se comparar a estar na presença do Senhor. E agora eu vou terminar com o texto que eu terminei o vídeo passado, falando sobre bondade, que é o que a gente quer ouvir. Espero que você já lembre do texto, Mateus 25, que é o que a gente quer ouvir quando a gente for chamado para prestar conta com Deus. O Senhor lhe respondeu, muito bem. Pensa bem e deseje ouvir isso da boca do Senhor. Muito bem, servo bom, que a gente falou no vídeo passado da bondade, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei no muito. Venha participar da alegria do seu Senhor. Quer dizer, esteja no céu comigo, você vai receber a coroa da vida. Então seja fiel. Mesmo nas pequenas coisas, mesmo naquelas coisas que as pessoas não estão enxergando em você, as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. Seja fiel. Seja fiel nas suas palavras, no relacionamento com outras pessoas. Seja fiel com Deus. Se você for fiel com Deus, você vai ser fiel aos relacionamentos, aos compromissos que você assumiu. Seja fiel. E saiba que também Deus é fiel e justo, porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se nós falarmos para Ele, Senhor, de todo o coração me perdoa, porque eu falhei, eu não quero mais ser como eu sou, eu quero ter uma oportunidade de uma vida nova. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Isso está escrito na palavra e a palavra se cumpre. Você pode tomar essa decisão hoje, de decidir entregar sua vida ao Senhor e ter uma vida de fidelidade e obediência a Ele e poder receber essas bênçãos e recompensas. Ele é fiel. Ele não muda. Ele não é como uma pessoa, um ser humano. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. Deus é fiel. Ele é a pura verdade. Ele é imparcial. Creia nesse Deus Todo-Poderoso que deu essa prova de amor enviando Jesus para morrer por nós. E Jesus foi fiel. Nós passamos por tribulações, mas Ele tem cuidado de nós. Não desanima. Seja fiel até a morte ao Senhor. Não negue. Se está passando por tribulação, não desanime, porque Ele está mandando para você força para você suportar toda essa tribulação. Siga firme. Busque forças nele, no Senhor.
Não se apoie no seu próprio entendimento. Endireite os seus caminhos e busque a Deus cada dia mais. Que você seja encontrado fiel quando Ele voltar, quando Ele te chamar. Porque Ele é fiel. E Ele vai retribuir cada um pelo que tiver feito. Seja bem ou seja mal. Que você seja retribuído pela decisão que você tomou de entregar sua vida realmente a Jesus. Que você possa desfrutar de delícias. Que você possa ser uma noiva fiel, que encontre o seu noivo, o Senhor Jesus, lá no céu. Que tenha comunhão profunda com Ele. Que celebre a bodas do Cordeiro, da igreja do Senhor Jesus, com o Salvador, com o seu Senhor, o seu noivo amado. Que você viva de acordo com a palavra do Senhor. Ufa! Deus te abençoe. Falamos aqui uns 500 textos, mas olha, Deus te abençoe. Que o Espírito Santo sonde seu coração e continue te dando entendimento de todas essas coisas. Que não seja a minha palavra, mas que seja a palavra do Senhor, o Espírito Santo falando no seu coração. Ó. Curta, comenta, compartilha, fala da palavra de Deus para mais pessoas. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Mansidão. Senhor, me ajuda. Me dê mansidão e domínio próprio. Em nome de Jesus, ó. Deus te abençoe. Um abraço bem apertado e até o próximo vídeo.